O que serve para a minha receita do pão francês não serve para a receita do pão de forma. E não serve para a receita do pão de hambúrguer. E não serve para a receita do bolo. E não serve para a receita da empada, da coxinha. Nós precisamos pensar sem glúten. E o pensar sem glúten requer entender o resultado que nós buscamos com aquela receita, com aquele preparo. Assim, nós vamos voltar aqui nos ingredientes, entender quais poderemos adicionar àquela massa para obter aquele resultado. Então, é tudo uma combinação de ações, né? Não é simplesmente, eu vou fazer um pão de forma. Muitas pessoas perguntaram isso, inclusive. Não no pão de forma. Vou fazer o pão francês numa forma para fazer um pão de forma. Posso? Pode, mas não vai virar pão de forma. O pão francês, a massa do pão francês, o mix de farinhas para o pão francês é completamente diferente do mix de farinhas para pão de forma, tá? O ponto de hidratação é completamente diferente do pão de forma. Então, não adianta você querer pegar uma receita do pão francês, colocar na forma e falar que é um pão de forma, porque são conceitos diferentes que nós temos que aplicar para cada tipo de receita, são resultados completamente diferentes, tá bom, gente? Então, é só para vocês entenderem isso. Vocês precisam conhecer os ingredientes, as funções, os processos, as técnicas e entender também que para cada receita você vai aplicar um ingrediente diferente, uma função principal do ingrediente diferente. O legal de você entender sobre isso é que você consegue ressaltar a função que você quer daquela receita de um determinado ingrediente. Exemplo, eu quero usar o purê de batata doce para dar maciez e umidade para minha receita, tá? E aí eu vou colocar lá uma proporção de, por exemplo, 50 gramas em um pão que vão 300 gramas de farinhas. Bem pouco purê. Eu quero deixar a minha massa, esse serve, por exemplo, para você fazer um pãozinho modelável. Não pão de forma, um pão modelável, vamos comparar esses dois. Quero fazer um pão modelado. Vou pegar 50 gramas do purê de batata doce e vou colocar no meu mix de 300 gramas para fazer um pão modelado, certo? Ali eu consigo manter a hidratação ok e eu consigo modelar esse pãozinho. Mas eu quero fazer um pão de forma, né? Ele é bem úmido, vai também a mesma proporção de farinhas. Nesse caso, eu tenho uma forma para dar o formato, eu não preciso manter o pãozinho no formato sem o auxílio de uma barreira ali, né? De uma forma. Então, já para o pão de forma, eu posso usar o mix de 300 gramas, mas aqui eu posso colocar 120 gramas de purê, tá? Então, são pensamentos que você precisa ter fora da caixinha. A gente precisa pensar fora da caixinha quando a gente vai mexer com determinados tipos de receitas, porque o que se aplica para um não se aplica para outro. Quando a gente quer uma característica mais crocante na massa, o que eu coloco? Eu coloco purê? Não, eu não coloco purê, senão eu vou dar mais maciez e umidade. Eu coloco uma farinha mais seca, uma farinha que tem essa característica de dar crocância para a receita, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Tudo bem, gente? Os ingredientes têm as mesmas funções, mas a depender da receita que nós estamos fazendo, nós podemos aflorar mais uma função X daquele ingrediente nessa receita e na outra a gente aflora outra função, porque depende muito do resultado que a gente busca com aquele preparo, né? Com aquele pão sem glúten.